Vamos que vamos, galerinha! Vem comigo que agora é a hora de tendência libertária. Você que parou um pouquinho para respirar, beber uma água, repensou sobre tudo que você estava estudando até aqui. Poxa, Johnny, ainda está faltando a tendência libertária. Eu vi todas as tendências ali da pedagogia liberal, vi agora há pouco a tendência libertadora, mas eu queria entender um pouco melhor sobre a libertária. Eu sempre tenho uma confusão em relação à não diretiva, à libertadora, então vamos sanar isso aqui, beleza? O objetivo desse vídeo é que, ao final, você consiga diferenciar essas tendências nas questões que você vai se deparar, né, nas suas provas aí. Vamos lá? Vem que vem. Vamos lá. Qual o papel da escola, então, na tendência libertária? Agora a gente está falando de tendência libertária. É da autogestão. Olha aqui, a autogestão. É o conteúdo, a autogestão é o conteúdo e o método. Tá? A autogestão é tudo assim, autorregulado. É estranho. Essa tendência ela gera muitos debates, ela tem muitos pontos a serem criticados, mas é importante entendê-la a miúde. Resume tanto o objetivo pedagógico quanto o político. Então, quando se pensa em autogestão, ok? Está pensando em autogestão, resume tudo. Então, pensou em tendência libertária, vai pensar em autogestão, é tudo autorregulado. Né? Isso resume tanto o objetivo pedagógico quanto o político. Então, tanto o viés, o direcionamento político, quanto a direção pedagógica dessa tendência está ligada à questão da autogestão. Então, qual é o papel da escola nisso tudo? Olha aqui, a perspectiva grupal também é permanente, né, dentro da tendência libertária. A ideia é da participação grupal. Como você vai ter mecanismos institucionais de mudança se não tiver uma participação grupal? Eu já tinha sinalizado isso aí antes. Você que de repente perdeu o vídeo anterior, volta lá depois e dá uma assistida nas semelhanças entre a tendência libertária e a libertadora. Eu falei disso aí. A ideia das assembleias, dos conselhos, das eleições, a ideia da participação grupal. Essa ideia da participação grupal, a ideia dos conselhos, ela é muito relevante para a tendência libertária, gente. Muito, muito. Então, você que de repente não ainda tinha entendido esse conteúdo, não deixe de sinalizar no seu material a ideia da participação grupal, né, para essa tendência. Vamos ver agora sobre como ela também é chamada, a pedagogia institucional. Vamos lá. Ó, a pedagogia libertária, na sua modalidade, mais conhecida entre nós como a pedagogia institucional. Porque não está ligado a essa coisa da autogestão? Ela também pode ser chamada de pedagogia institucional. Eu nunca vi esse tipo de questão, não. Nunca vi ninguém colocando algo nesse sentido aí para você cair na pegadinha, não. Mas vai que de repente na sua prova aparece isso aí. Então, qual a pedagogia? A pedagogia institucional é também uma modalidade conhecida, né, associada, pode ser chamada também de tendência libertária, pedagogia libertária. Então, pode ser a pedagogia libertária na sua modalidade, em suas facetas, pode ser denominada também como pedagogia, dois pontinhos, institucional, tal. Então, pode ser que apareça isso aí. Vai que na sua prova tem isso aí, você não vai errar essa questão. Pretende ser uma forma de resistência contra a burocracia como instrumento da ação dominadora do Estado. Então, busca ser uma forma de resistência às lógicas burocráticas do Estado, aquelas lógicas weberianas, né, de racional burocráticas. Então, assim, aqui a gente vai entrar no assunto muito da sociologia. Tem material no meu canal do YouTube sendo produzido para esse assunto sobre o Durkheim, Weber e Marx. Karl Marx. Então são esses três autores principais da sociologia. Mas nesse ponto, quando se pensa em burocracia, o autor principal para pensar essa questão da racionalidade burocrática é Weber, tá? Então, eu sei porque eu estudo bastante isso no doutorado, a ideia da implementação política a partir dos seus burocratas. Mas é um papo para uma discussão de tese. Bom, que controla professores, programas, então, retirando, portanto, a sua autonomia, tá? Vamos lá, mais uma. Conteúdos de ensino. Como que são os conteúdos de ensino? A gente tem visto isso aqui ponto a ponto a partir de cada tendência. As matérias são colocadas à disposição do aluno. Olha que interessante, gente. Nessa tendência, as matérias elas não são exigidas. Então tem uma certa autogestão mesmo completa, né? Então a ideia é que os conteúdos, as matérias são até colocadas à disposição,
mas elas não são exigidas. Tá? Então é uma autogestão, é isso? Os conteúdos, então, são o quê? São um instrumento a mais, porque importante é o conhecimento que resulta das experiências vividas pelo grupo. Sempre pelo grupo, tá, gente? Especialmente a vivência de mecanismos de participação crítica. A ideia é de mecanismos de participação crítica. Então, é bom ficar atento a isso aí, tá bom? A relação dos grupos, as experiências vividas pelo grupo, esse conhecimento que resulta dessas experiências. Então, os conteúdos eles são só um instrumento a mais. Porque o importante mesmo para essa tendência libertária é justamente são as experiências vividas por esse grupo. São as experiências dessa autogestão que vai se desenrolando, né, nesse grupo. Vamos lá? Então, o método de ensino. Dentro dessa vivência grupal, na forma de autogestão que a gente já mencionou, os alunos buscarão encontrar bases mais satisfatórias de sua própria instituição. Então, os alunos eles vão ter o quê? Eles vão ter uma liberdade. Opa, deixa eu botar uma cor mais clarinha, que essa cor que eu escolhi não ficou tão legal. Os alunos, então, eles vão ter liberdade de trabalhar ou não, ficando o interesse pedagógico, vão ficando os interesses pedagógicos na dependência de suas necessidades ou das do grupo. Então, os interesses pedagógicos vão ficar na dependência de suas necessidades ou das do grupo, tá? Então, é importante isso aí, interesses pedagógicos. Ok, gente? É muito interessante eu dar essa aula assim gravada, porque eu fico querendo saber se você está entendendo. Assim, será que a pessoa está entendendo do outro lado? Aí eu fico pensando assim, quando eu explico isso, eu gostaria de ter esse feedback, o rosto fazendo assim, ou então a mão levantada, sabe? Professor, não entendi isso aqui não. Tem como repetir isso? Eu gosto muito disso na interação, e aqui a gente não tem essa possibilidade. Então me dê o feedback, fala, professor, não consegui entender isso, aquilo, outro, tal. De repente isso pode ser uma coisa a eu ajustar aqui, ou mesmo melhorar, tá bom? Mas deixa eu só marcar mais um detalhezinho aqui, ó. Os alunos têm interesse de trabalhar ou não, ficando os interesses pedagógicos na dependência de suas necessidades e principalmente nas do grupo. Não esqueça disso, tá bom? Ó, nas do grupo. Show? Vamos para mais um slidezinho que a gente está acabando, tá acabando. Então, qual é a relação do professor e do aluno? A relação do professor e do aluno é justamente de não diretividade, não é isso? Nós vimos que tem essa coisa dos interesses pedagógicos, que a vivência grupal é importante, que a autogestão também é um ponto importante. Então, pensou em tendência libertária, está falando de autogestão. Lembrem sempre disso. Deixa eu só botar a caneta aqui menorzinha, porque ela está no marca-texto. Autogestão. Tá? Autogestão. Quando pensar em autogestão, está lembrando da tendência libertária. Então, a relação professor-aluno ela é completamente marcada pela questão da não diretividade. Então, vai ser delimitada por essa não diretividade em relação ao aluno, tá bom? A tendência libertária vai considerar desde o início a ineficácia e a nocividade de todos os métodos à base de obrigações e ameaças. Então, assim, se ela imagina uma relação de não diretividade, uma relação que vai ter como foco a perspectiva da autogestão, não tem lógica ela ter como base alguma coisa ligada à ameaça. Concordam comigo? Então, para essa tendência, para quem adota essa tendência, vale a pena considerar desde o início a ineficácia e nocividade de todos os métodos que são ligados àquela perspectiva tradicional, a ameaça, a imposição, a relação hierárquica entre professor e aluno. Então, isso é ineficaz para essa tendência. Então, ela imagina que, não, vamos negar tudo isso aí. É isso que a gente está falando, tá bom? Então, tudo que envolve ameaça, obrigações, nesse ponto, vai ser negado para essa tendência, tá bom?
Relação professor-aluno. Vamos ver agora a relação professor-aluno. Se os alunos são livres frente ao professor, também este o é. Então, se para. Olha que interessante essa perspectiva, que inclusive gera muitas críticas. Os alunos são livres, não é tudo autogestionário? Então, se o aluno também é livre, o professor também é. Então, ele pode, por exemplo, inclusive, se recusar a responder uma pergunta do aluno. Olha que interessante. Ele pode se permanecer ali, ele pode se persistir a pergunta, ele pode ficar em silêncio. O aluno perguntando, não, ele pode se dar o luxo de ficar em silêncio. Então, por quê? Ele está entendendo que o próprio grupo vai se autogerir ali e se regular, tá bom? Tem uma ênfase aí na aprendizagem informal desses indivíduos. Né? O professor, então, ele vai assumindo uma posição de conselheiro, tá? Ele vai assumir uma posição de conselheiro, de instrutor, monitor, à disposição do grupo. Percebam o quanto é importante a gente estudar a tendência libertária para entender essas diferenças e essas propostas, tá bom? Concordando ou não? Lembra que eu falei dos pressupostos de aprendizagem? A gente tem aqui ó, a ênfase na aprendizagem informal. Olha aqui, a ênfase na aprendizagem informal. Via grupo, sempre pensando no grupo. E a negação de toda forma de repressão visam favorecer o desenvolvimento de pessoas mais livres. Então, é a ênfase nessa aprendizagem informal, né, através do grupo, que vai negar toda forma de repressão. Então, percebam que tem uma perspectiva de anarquismo nisso aí, de sem regras, de tudo se regular. Né? Então, assim, é aí que muitos vão discutir, né, sobre essas perspectivas diferentes de se pensar a escola, o chão da escola. E eu que pesquiso o doutorado de escola cívico-militar, né, meu tema de pesquisa é escola cívico-militar, o argumento de se implementar essas escolas é justamente, a questão da criminalidade, da violência escolar, e dois, a questão da ineficácia da escola. Tá? A escola ela não cumpre o seu papel, que é ensinar, a escola atual. E três, a questão da disciplina, né, que está muito ligada a essa perspectiva. Então, vai se criticar muitos teóricos mais conservadores, os pais, familiares, setores mais conservadores da sociedade, vão criticar essa perspectiva de uma escola sem regras. Né? Então, e essa tendência libertária, ela traz essa perspectiva, né, da ênfase na aprendizagem informal. Então, não está dando muita ênfase ao aprendizado formal, né? As relações formais, tudo se regula. E aí, embora o Neil, né, da escola de Summerhill, né, e o Carl Rogers não possam ser considerados progressistas, ó, lembra que eu falei isso aí lá na explicação da não diretiva? Eles não são considerados progressistas, do grupo das críticas, tá? Carl Rogers é na não diretiva. Não deixam de influenciar alguns libertários. Eles vieram antes, então eles vão influenciar alguns libertários, como o Lobró. Tá? O Lobró passa a ser influenciado. E por ser, então é assim, são algumas experiências não diretivas que vão desaguar em influências libertárias. É isso que esse slide está falando. Então você precisa ter isso em mente, porque a banca adora colocar, né, Lobró, por exemplo, né, como um não diretivo. Pode aparecer lá. Ou ela pode colocar Neil e Rogers como progressistas, já que eles têm uma perspectiva ali não diretiva. Então, já que é não diretivo, né, então, mas só que o não diretivo lá na tendência liberal, não diretiva, é uma ênfase muito mais na autoaprendizagem, a questão da educação enquanto terapia. Lembra disso? Do autoconhecimento. Aqui não, aqui é um pouco de autogestão, de autorregulagem, né, de um pouco sem regras. Então, tem que fazer essa distinção muito bem para que você não erre isso na prova, tá bom? Não esqueça disso, não esqueça. Dica do professor Johnny que vai cair na sua prova, tá bom? Vem comigo. Vamos para mais uma. Agora a gente vai fazer uma breve explicação de quem é Alexander Neil. Né? Pode aparecer isso na prova, já apareceu em uma das provas de concurso militar quem era Neil. E aí pode aparecer, né, uma menção sobre o fundador da escola de Summerhill. Olha aqui, ele é o fundador da escola de Summerhill, lá na Inglaterra. Essa escola se tornou ícone nas pedagogias alternativas. É bem interessante essa forma de se educar nessa escola.
né, ao concretizar um sistema educativo em que o importante é que a criança ter liberdade. Então a criança vai ter liberdade. Gente, é muito interessante pensar isso aí. Tá? A ideia de concretizar um sistema educativo em que a criança tem total liberdade para escolher e decidir tudo o que ela quer fazer. É tão sem regra que você fica pensando, nossa, será que isso dá certo? Eu sinceramente, fico curioso para entender como funciona lá. Porque a ideia da Summer Hill é uma ideia bem revolucionária. A ideia da criança ter liberdade para escolher e decidir o que quer aprender. Existem experiências assim em outras instituições, mas como a Summer Hill é um desafio. Então, os alunos da Summer Hill, em vez de terem aulas, eles frequentam oficinas. Então, assim, não são aulas tradicionais. Eles frequentam oficinas, usam ferramentas e brincam livremente. Então, tem um pouco dessa perspectiva da Summer Hill. Você que trabalha na sua escola, que tem um movimento mais ligado à natureza, mais livre, então talvez você vai ficar pensando assim, nossa, será que isso aqui tem um pezinho lá na Summer Hill? Talvez tenha. Então você tem que investigar qual é a metodologia, qual é a fundamentação teórica que a sua escola usa no PPP, ou no projeto político pedagógico, ou na instrumentalização de formação desses professores da escola, para entender qual a tendência que se aplica ali. Então, para Neil, tudo que a criança precisava era de liberdade para criar. Então, para ele acha que é isso aqui. Ó. A criança precisa de liberdade para criar. E ponto. O resto tudo vai acontecendo. Tá bom? Outras tendências correlatas, gente. Outros teóricos importantes que é bom a gente citar. Ferrer e Guardia. Esse nome aqui inspirou muitas escolas brasileiras, tá? Freinet. Então pode aparecer lá o nome de Freinet para você associar. Você que vai fazer uma questão, vai se preparar, você pode até montar uma questão sobre isso. Foca aqui em mim. Coloca aí, faz um correlacione para você não esquecer. Paulo Freire, libertadora. Freinet, libertária. Rogers, não diretiva. E aí você vem trazendo outros nomes para você não esquecer na hora da sua prova. Tá bom? É importante fazer essas conexões, porque às vezes a gente na hora da prova lembra do autor, mas não lembra da tendência. Então, fazendo associações assim, você não erra mais nenhuma questãozinha e aí a sua aprovação vem, que esse é o objetivo. Não é isso? Vamos lá. Assim como Maurício Trachtenberg para aqui do lado brasileiro. Tá bom? Então, a gente tem muitas influências desses autores, principalmente do senhor Freinet. Bom, assim a gente vai fechando esse bloco da tendência libertária e a gente vai voltar, a gente vai dar uma pausa, beber uma água que eu preciso me nutrir. Eu estou morrendo de fome aqui, beber uma água, respirar, ir ao banheiro e a gente vai voltar daqui a pouquinho. Você não sai daí, nesse mesmo canal a gente vai ter a nossa tendência crítico-social dos conteúdos. Beleza, gente? Não saia daí, vai ser muito interessante, a gente vai fechar esse bloco da pedagogia progressista. Tá bom? Até logo, gente. Tchau, tchau.